Renan, Rafael, momento, fase. O que você acha? E ele volta num lugar que ele vai ser vaiado. Ele já foi, toda vez que ele vai na Arena Galo, ele toca na bola e ele é vaiado, porque a galera não se conforma dele ter saído lá e tal. O que esperar do Rafael? E, aliás, foi o jogo na Arena Galo, que ele volta da Copa América e falha num rebote lá e caixa gol do Vargas. Enfim, todo mundo tá duvidando do Rafael agora. Me diga aí, você ainda aposta no Rafael ou também tá com o pé atrás? Não, pô, Rafael é aquela história, né? Rafael é meu e boi no lambe. Tô com ele até o fim, mano. Eu confio no Rafael da mesma forma. A oscilação todo jogador tem, cada um na sua posição. É que a posição de goleiro, a oscilação ela fica sempre muito evidente, óbvio. A falha dele resulta em gol, né? O Wilson não estava na última quinta-feira aqui, mas a minha avaliação do gol contra o Atlético é falta de confiança pela falha, aí sim, uma falha gritante no jogo contra o Palmeiras. Então, a falta de confiança e falta de leitura para sair naquela bola. Era completamente possível, era a bola de saída, né? Pelo movimento que o Scarpa fez, de dar aquela descascada, não bater a bola em velocidade, a bola rápida, com curva. Não, ele deu aquela descascada no segundo pau. Portanto, era a bola para ele sair. Foi falta de leitura, não vejo como falha, né? Desse segundo gol contra o Fluminense, aí sim eu vejo, né? Detalhe ali, a bola passa debaixo dele, por baixo dele entra. É um pouco falha. Então, esse momento de oscilação tira um pouco a confiança do jogador, é óbvio. Ninguém não tem uma máquina ali, é um ser humano que tem sentimento, que sofre, que chora, que tá com certeza passa dias sem dormir por causa de lances decisivos desse que ele erra, como o Caleri fica sem dormir quando perde um gol claro, como, enfim, como o cara, um volante, como quando erra um passe, sai o gol, o cara fica sem dormir. Esse momento de oscilação, ele faz com que o cara perca um pouco da confiança. É nesse momento principal que a torcida tem que abraçar o cara. Eu vi abraçar o Jandrei. A torcida de São Paulo abraçou o Jandrei, que não é o titular, né? Recentemente, gritando o nome dele no Morumbi quando ele entra em campo e tal. Porra, é o momento de fazer isso com o nosso titular. Com um cara que nos salvou várias vezes. Principalmente o ano passado, no nosso título da Copa do Brasil. Então, são nesses momentos de oscilação que o cara, que cai a confiança do cara, que ele mais precisa da torcida do lado dele. Não da desconfiança da torcida, e sim do apoio. E sim da extrema confiança e do apoio incondicional. Porque a gente sabe da qualidade dele. Falhas, todos os jogadores vão passar. Em algum momento vão passar. Uns mais, outros menos, mas enfim. Repito, o do goleiro fica muito mais evidenciado, mas ele precisa do nosso apoio. O meu ele vai ter sempre. Nos ajudou muito, é um grande goleiro, esteve na seleção recentemente, né? Muitos torcedores podem estar falando agora o que o Ilcinho exemplificou, para ele foi ao contrário, né? Mesmo sendo um cara experiente, mesmo sendo, né, um cara mais velho, ele voltou e a partir do momento da volta dele, ele começa a cometer alguns deslizes que não eram comuns antes dele ir para a seleção, mas enfim, minha confiança vai ter ainda, com certeza absoluta. Vou registrar aqui o senhor, eu quero perguntar para você também, mas o Marcos Santos aqui manda: Rafael está em má fase e ponto, mas de longe é o melhor goleiro pós-Rogério e tem crédito. Queimar o cara a essa altura do campeonato é burrice. A galera no chat participando muito bem. Chamem parentes e amigos, deem o like. E tem bastante gente acertando um jogador misterioso. Eu achei que eu estava bem, cara, mas olha lá. E o Rafael para ti? É mais ou menos como o Renan falou? O que você acha do momento dele? Olha, eu tenho uma opinião. Vocês podem me chamar de corporativo, o cara, aquele corporativo que meio que passa um pano, mas eu vejo, cara, eu nem considero falha, tá? Eu vejo uns pontos que, assim, um jogador no Campeonato Brasileiro inteiro ganharia aquela bola do Rafael, o Flaco. E eu acredito fielmente que é por isso a escolha dos 3 zagueiros, para ter cobertura na bola aérea para o Flaco Lopes. Acho que a escolha é acertada. O Rafael, talvez ele tenha feito um cálculo, ele subestimou o Flaco,
que além de alto, ele pula bem, ele pega a bola no ponto mais alto. Então, eu acho mais mérito do Flaco do que falha do Rafael. O gol do Atlético, cara, aquela cabeçada é muito difícil. Talvez eu até concordo com o Renan, que ele poderia ter feito uma leitura do facão do Scarpa, ele poderia ter saído, mas ela sai um pouco do raio do gol. É muito difícil a gente ver um goleiro com essa agressividade para sair, assim, que tem essa coragem. Porque a gente sabe assim, o goleiro vai ter que ser sniper. Se qualquer erro de cálculo dele, babou. E aí ele faz o movimento certo e a cabeçada do jogador do Atlético é algo assim, é difícil para burro, só que se acerta, ela vai na redinha do lado lá mesmo e cara, quase que indefensável. E o gol do Fluminense, a bola do William Gomes, até que você comentou, Arnaldo, ela sai um pouco do chão, ela fica mais fácil para o Fábio. A bola do Keno, ela vem rasante, ela pega a velocidade. Era defensável? Era. Foi falha? Cara, é difícil. Eu acho que que eu gosto muito do Rafael também. Eu não vejo como acontece. Eu acho que é ossos do ofício, sabe? O fato dela vir rasante, assim, rasteira, ela pega uma certa velocidade que meio que surpreende ele. Então, eu não vejo ele numa má fase, tá? Eu vejo que, assim, os resultados não acontecem, a gente precisa identificar o torcedor brasileiro, no modo geral, ele tem mania de te perder, de quem é culpa, e aí já sai apontando A, B ou C. Então, eu acho que o Rafael tomou um gol, não poderia ter tomado, é culpa dele. Eu acho que não, eu acredito que o Rafael é um baita goleiro, um goleiro experiente, ele tomou gols, como o Renan disse, eu perco um gol, acontece nada. O Rafael toma um gol, perde o jogo, ele interfere diretamente no resultado. Mas eu não acho que ele está numa má fase, também não acho que ele está pressionado. Eu acho que, como um todo, por causa de 2 derrotas seguidas, 2 derrotas importantes, ele tem uma pressão. Mas como o elenco inteiro, todos estão sentindo aquele clima, falando, rapaziada, a gente não pode perder contra o Atlético. Mas isso, em modo geral, o Jandrei, no caso, eu já acho que estava, putz, será que sou eu? As coisas não dão certo para mim? Eu vejo em momentos diferentes. Mas eu vejo o Rafael com uma qualidade, uma confiança para superar tudo isso e voltar às vitórias como o resto do time. O Renan tocou num ponto que é de fato curioso, né? Que acho que é diferente da convocação do Lucas ou de um jogador mais jovem. O Rafael, talvez ele não vivesse na carreira dele a expectativa de uma convocação, né? E vamos lembrar que na convocação para a Copa América, o Ederson estava machucado, né? E outras situações. Talvez tenha se criado em cima do Rafael uma expectativa de goleiro de seleção, né? E às vezes ele é um bom goleiro, mas talvez ele não seja um goleiro. E às vezes acho que essa situação, não que ele tenha lidado mal com isso, não sei se vocês me entendem, mas as pessoas começam a enxergá-lo como o goleiro de seleção tem que pegar essa bola, goleiro de seleção, sabe como é que é? Então tem, acho que essa situação para ele lidar, mas é aquilo, além do que o companheiro falou aqui, ter crédito, ele é um jogador experiente, rodado, ele tem influência no grupo, ele passa uma tranquilidade para o resto do time, dá para perceber. Então, e ele vai ter que... Na última vez que ele esteve lá em BH, ele defendeu os pênaltis contra o Palmeiras na Supercopa. E até ali, todo torcedor de São Paulo achava o melhor goleiro, desde o Rogério, etc, né? Tem isso também. A gente já está arrumando para o final, ainda vou dar a última dica do jogador misterioso. Mas antes disso, rápido com vocês. Projetando um pouco mais à frente, porque é logo ali, cara. Como eu disse, quinta-feira Galo, jogo de volta. Domingo Cruzeiro, jogo confronto direto brasileiro. E a Libertadores é Botafogo. E o Botafogo é o time do momento, não só pela liderança do brasileiro,
pelo fato de ter eliminado o Palmeiras da Libertadores, mas pela janela dos homens, meu velho. Aí, aquilo ali não é brincadeira, não, meu. Não é brincadeira. O Botafogo... Inclusive, o último movimento da janela, que foi a aquisição do Alex Telles, que foi um dos laterais da seleção nos últimos tempos. Cuiabá não machucou, vem Alex Telles. Antes era só o Flamengo que fazia isso. Machuca um, vamos trazer um de seleção, vamos trazer um melhor. Vamos lá. Quanto custa? Vem cá. Né? O Botafogo contratou para dedéu. E alguns jogadores da janela, segunda, já são titulares absolutos, tipo o Igor, que joga na frente do Tiquinho. Ninguém lembra do Tiquinho. O cara é um azougue lá, passa por cima de todo mundo. Fora o Luiz Henrique, fora... Cara, o Botafogo hoje, né, na atualidade, sobretudo depois da janela, Renan, é bem favorito em relação ao São Paulo, ou o São Paulo pode equilibrar as coisas? Desculpa, estava mutado aqui. Arnaldo, esse equilíbrio passa pela questão física. Se o São Paulo igualar fisicamente o jogo do Botafogo, é capaz de vencer. O exemplo está no último jogo do Campeonato Brasileiro, que enquanto fisicamente o Fortaleza igualou com o Botafogo, fez um jogo até certo ponto equilibrado. A partir do momento, e isso tem acontecido em quase todos os jogos do Botafogo, no segundo tempo, quando todo mundo tem uma queda de rendimento, o Botafogo sobressai a todos os seus adversários. Portanto, se o São Paulo conseguir esse equilíbrio, primeiramente físico, aí eu não vejo o Botafogo como favorito. O que você falou da janela é um negócio simplesmente absurdo, né? Um lateral machuca, eles tendo dois laterais ainda, o Marçal e o Hugo, que, para ser bem pessimista, são jogadores razoáveis, jogadores que podem... Eram os dois laterais da temporada passada, quando eles quase foram campeões brasileiros. Exatamente. Que serviriam muito bem para o nosso time, a minha opinião. Ele vai lá e contrata um jogador que estava no mundo árabe. É o que a gente fala, né? O jogador europeu e o jogador árabe. O cara ganha uma fortuna lá. E ele vem para o Botafogo. São Paulo provavelmente não teria condição de contratá-lo. Mas essa janela é simplesmente absurda. Absurda. Então, para o São Paulo querer alguma coisa contra o Botafogo, eu não coloco o Botafogo como favorito. Nunca colocaria numa Libertadores qualquer time da América do Sul favorito contra o São Paulo. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Nenhum time da Sul-Americana é favorito contra o São Paulo numa Libertadores. Não vai ser o Botafogo. Mas, analisando friamente todos os aspectos que envolvem um jogo, a gente tem visto que fisicamente, né? Óbvio, tem Luiz Henrique, que é... fora a técnica dele, fisicamente também ele sobressai. É um jogador que ele atropela, ele é muito forte. Você citou o Igor. Mesmo os mais baixinhos, vamos dizer assim, né? Almada e Savarino, eles compensam muito bem com a inteligência tática, recomposição e qualidade técnica. 2 cavalos no meio de campo. O Marlon é um cavalo daquele mais bruto que existe, junto com o Gregory. Quando não tem o Gregory, tem o... Gregory não, desculpa. Isso mesmo, Gregory. Gregory, né? Eu jogava nos Estados Unidos, inclusive, sim. E o Danilo, quando não tem o Gregory, tem o Danilo. A zaga, a linha defensiva também, então... Voltou o Adrielson agora, pode ajudar o Adrielson. Então, primeiramente, é igualar intensidade e aspectos físicos contra o Botafogo. Aí sim a gente vai ter grande chance de fazer um primeiro jogo. Aí invertemos os papéis, né? Primeiro jogo fora de casa, fazer um grande jogo fora de casa para trazer um bom resultado para o Morumbi, aí com 66 mil, 67, o povo sabe o que acontece no Morumbi, né? Qual